Pazuzu! Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga e bem-vindos à continuação desta edição do Tuga E hoje vou falar de uma série de filmes sobre alguém que costumava ser um médico de ursos, o Exorcista. Com a estreia do mais recente filme do Exorcista, eu decidi ver todos os filmes do Exorcista pela primeira vez. O estranho é que, de acordo com a Wikipédia, cada filme do Exorcista que saiu foi uma sequela ou prequela direta do primeiro Exorcista. Ou seja, cada sequela do primeiro Exorcista que estreou descartou os eventos da sequela que veio antes. Isso é um bom sinal? Ok, se calhar nem sempre era porque o filme que veio antes era mau, mas sim porque cada criador queria contar a sua própria versão de uma continuação da história do primeiro Exorcista. Vamos descobrir nesta nova edição do O Bom, o Mau e o Cagalhão. Comecemos então pelo clássico, o filme que toda a gente conhece, o filme que é responsável por todas estas linhas temporais alternativas. O Exorcista foi baseado no livro do mesmo nome, escrito pelo William Peter Blatty, sendo que ele próprio adaptou o livro para guião. O filme é famoso por ser um dos primeiros e um dos poucos filmes de terror a vencer o Oscar de melhor filme. É também infame por ser tão assustador e perturbador que algumas pessoas que viram o filme no cinema desmaiaram e tiveram que ir para o hospital. Por ambas essas razões, eu estava muito entusiasmado para ver o filme, e agora que finalmente o vi, bem, pessoas nos anos 70 eram muito mais sensíveis, pois eu não achei este filme assim tão assustador. Quer dizer que não gostei do filme? Não. Apenas gostei dele de outras maneiras. Para começar, eu aprecio que este filme leva o seu tempo a estabelecer o terror. Os sinais de possessão da Regan ao início são bastante subtis e gradualmente tornam-se mais evidentes. Entretanto, as personagens e os dilemas que enfrentam na vida real são interessantes e todos os atores interpretam bem os seus papéis, especialmente o Jason Miller como Padre Karras. E a maneira como abordam o tema do exorcismo é bastante realista, já que só se torna uma opção depois de todas as outras opções terem sido exaustas. E só o fazem depois de não haver sombra de dúvida de que a Regan está possuída por um demónio. E quando chega à altura do próprio exorcismo, a batalha física, mental e espiritual contra o demónio é bastante épica. Só que o próprio demónio que possui a Regan eu não achei lá muito assustador. Aliás, eu até achei mais engraçado. Achei-o engraçado porque está mal feito? Não. Aliás, acho que os efeitos estão muito bem feitos para a altura e Linda Blair faz um excelente trabalho a fazer de possuída. Mas a voz do demónio, a maneira como abana a Regan de um lado para o outro, a maneira como gira a cabeça da Regan e o facto de dizer coisas como "Your mother sucks in hell" acabam por ter muita piada. Eu devia estar perturbado pelas atrocidades que o demónio está a cometer na Regan, mas o sentido do humor negro do demónio meio que se acaba por sobrepor ao terror. Isto é mesmo estranho. Será que sou algum psicopata? Ou será que é só porque o demónio e a possessão são muito exagerados e teatrais? Não sei. Só sei que desfrutei do demónio, mesmo que não tenha sido bem da maneira que era suposto. Mas isso não quer dizer que não tivessem havido aspectos deste filme dos quais eu não desfrutei. Eu há pouco elogiei o facto de que o filme leva o seu tempo a estabelecer o terror, só que às vezes vai longe demais e passa muito tempo em cenas muito inconsequentes. Especialmente no que toca às cenas com o Tenente Kinderman. Não que o Lee Jacobs esteja mal no papel, pelo contrário, mas a presença dele é tão irrelevante para a história que depois da primeira vez que tinha visto o filme, eu tinha-me esquecido que ele sequer entrava no filme. Eu não percebo porque é que o livro e o filme se chamam O Exorcista, quando o próprio Exorcista, o Padre Merrin, só aparece no início e no terceiro ato. E não percebo porque é que o próprio exorcismo é uma parte tão pequena do filme, somente tendo em conta que no filme mencionam que exorcismos podem durar meses. E tendo em conta que o próprio exorcismo, apesar de ser bastante bom, acaba de uma maneira um pouco abrupta e anticlimática. Para além de que, mais uma vez, o filme não foi assim tão assustador, o que é um problema quando o filme depende muito disso para entretenimento.
Se calhar porque já vi montes de paródias deste filme antes de ver o próprio filme e portanto os momentos arrepiantes do filme já não me assustam tanto. E sim, eu vi a segunda versão do filme. Só que as duas versões são basicamente o mesmo filme. Há cenas extra, mas muitas delas duram muito pouco. E tirando a cena em que a Reagan anda de 4, não deixam muito impacto. Aliás, a versão original é ligeiramente melhor de qualquer das maneiras. Eu pensava que o propósito de uma versão alargada era ser a versão definitiva do filme. E eu percebo porque é que este filme é considerado um clássico. Especialmente pelo quão inovador este tipo de história era para a altura. Porém, hoje em dia não tem o mesmo efeito. Pelo menos não em mim. Felizmente, isso não me impediu de ser cativado por outros aspectos do filme fora do próprio terror. Agora temos o Exorcista 2, o Herege. E para perceberem o quão confusa e deslocada a história deste filme é, eu vou tentar explicá-la de memória. Portanto, a igreja do nada decide voltar a investigar a morte de uma pessoa que aconteceu no primeiro Exorcista, que eu não vou spoiler, então enviam este padre para interrogar a Linda Blair, que neste momento está a ter consultas numa clínica psiquiátrica, a pedido da sua mãe por causa da possessão. E pelos vistos, a psiquiatra que gera esta clínica tem um dispositivo que permite às pessoas entrarem na mente uma da outra, e o padre, ao entrar na mente da Linda Blair, descobre não só que ela ainda está possuída, mas também que antes dela possuiu um miúdo africano chamado Cucubo e possuiu através de um enxame de gafanhotos, porque aparentemente é assim que o demónio, que eles revelam neste filme que se chama Pazuzu, possui as pessoas, e foi esse o miúdo que o padre Merrin exorcitou em África, que era o tal exorcismo que tinham falado no primeiro Exorcista, e revela que o Pazuzu possuía o Cucumo porque ele tinha poderes curandeiros, e por isso é que também está a possuir a Linda, porque ela também tem poderes curandeiros do nada, porque há uma cena na clínica psiquiatra em que ela faz com que uma menina autista deixe de ser muda. Ainda bem que ela não curou o próprio autismo. Isso teria sido bastante problemático, mesmo para um filme dessa altura. Então o padre vai para a África em busca do Cucumo, que agora é adulto, e o Cucumo, que está vestido em peles de animal, diz ao padre para andar em cima de um chão de picos para testar a sua fé, e o padre põe o pé no chão de picos, mas perde o pé num pico e isso faz com que ele caia em cima dos picos, mas depois acorda e está bem e está ao lado do Cucumo, que agora está vestido a cientista e está num laboratório em que diz que está a estudar gafanhotos, e diz que os gafanhotos, quando chocam as asas uns com os outros, tornam-se violentos e agressivos, mas depois ele desenvolveu um bom gafanhoto que faz com que esta agressividade contagiosa não se espalhe. Ele diz que a Reagan neste cenário é o bom gafanhoto que vai parar o Pazuzu de espalhar a sua maldade e possuir as pessoas, mas depois o Pazuzu possui a Reagan a ir ao mesmo sítio em que tinha sido exorcitada no primeiro filme, e então o padre vai lá para exorcitar, só que chega lá e a Reagan não está possuída, em vez disso na cama está deitada outra Reagan, que na verdade é o Pazuzu a tomar a forma da Reagan. Portanto há duas Reagans, uma Reagan normal e uma Reagan que na verdade é o Pazuzu, e para derrotar o Pazuzu a Reagan faz o mesmo gesto que o como fazia para afugentar as pragas, e aparentemente isso é suficiente para derrotar o Pazuzu. Isto fez algum sentido? Não? Então já sabem como é que é ver este filme. Bem, para quem é fã de gafanhotos, de certeza que vão gostar deste filme. A sério, qual é a cena de sequelas de filmes de terror clássicos terem uma obsessão por gafanhotos? Em defesa do Exorcista 2, eu não acho que seja assim tão mau. Só o facto de que não o pus como o pior exorcista, apesar de ser a opinião que quase toda a gente tem, demonstra isso. Acho que os atores fazem um trabalho decente, exceto se calhar o ator que faz de padre, que é um pouco carrancudo e tem pouca variedade emocional como resultado, mas a Linda Blair, mais uma vez, está bom no papel. E o James Earl Jones é o James Earl Jones, e isso chega. Para além de que há alguns debates interessantes sobre ciência versus religião.
E o filme tenta expandir o universo do Exorcista de maneiras interessantes, nomeadamente ao mostrar o exorcismo que o Merrin fez em África. Só que, mais uma vez, este filme está longe de ter qualquer semelhança a nexo ou lógica. Além disso, é ainda menos assustador do que o primeiro filme. O demónio nem sequer é engraçado, exceto o facto de que, desta vez, eles usam o nome oficial do demónio, Pazuzu. Ouvir as personagens a tentar dizer o nome Pazuzu de uma maneira séria é sem dúvida a parte mais engraçada do filme. Pazuzu. Pazuzu. Pazuzu? Pazuzu. 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 Pazuzu! Dito isso tudo, eu meio que me sinto fascinado pela criatividade presente neste filme. Tipo, eu não consegui inventar metade das maluquices que acontecem neste filme. É um filme mau, mas é um filme diferente de qualquer outro. E isso tem que valer para alguma coisa. Depois do enorme fracasso do Exorcista 2, o William Peter Blatty basicamente decidiu que estava na hora de mostrar estes totós como fazer uma sequela do Exorcista a sério. Escreveu o livro Legião em 83 como sequela do Exorcista e não só adaptou o livro para guião mais uma vez, mas também realizou ele próprio o filme. E isto é capaz de ser um pouco chocante, mas eu gostei mais deste filme do que gostei do primeiro Exorcista. O filme desta vez foca-se no Tenente Kinderman e no Padre Dyer, personagens que só depois de ver este filme é que me apercebi que eram do primeiro filme. Provavelmente porque no primeiro filme eles tinham papéis muito pequenos, mas também porque neste filme os atores que fazem das personagens são diferentes. No caso do Tenente Kinderman, Lee Jacob infelizmente tinha falecido antes do filme ser feito. E no caso do Padre Dyer, o William O'Malley estava muito ocupado. Um destes não é como o outro. Isso pouco importa porque os atores que os substituem, o William C. Scott como Kinderman e o Ed Flanders como Dyer, estão ambos fenomenais. O William C. Scott traz ao Kinderman uma grande intensidade e determinação para travar crimes, combinado com o cansaço que sente por todas as coisas perturbadoras que teve que ver durante a sua longa carreira. O Ed Flanders como Padre Dyer é o completo oposto. É alguém bastante sereno e em paz com o mundo e alguém bastante otimista. A amizade entre eles os dois é muito cativante e palpável. Até as conversas mais mundanas que eles têm são interessantes. E as pequenas discussões que eles têm de vez em quando são muito engraçadas. E claro, uma das melhores interpretações do filme, se calhar a melhor interpretação do filme, é o Brad Dourif como o Gemini Killer. Ele é bastante assustador. A maneira detalhada como descreve o processo de como ele esventra, mata e depois exibe as suas vítimas é bastante arrepiante. E o mistério de como é que ele está vivo e de como é que ele está a cometer estes horrores, apesar do seu confinamento, mantém a tensão alta. Pois este filme pode ser de terror, mas também se foca muito no elemento de investigação criminal. Apesar disso, ou se calhar por causa disso, acaba por ser mais assustador do que o primeiro filme. Se calhar porque muito do terror é pouco visual e é mais verbal. Muita da violência está implícita e a tua mente acaba por preencher os espaços brancos com algo bastante aterrorizante. E mesmo quando começas a pensar o que é que isto tem a ver com o Exorcista, a maneira como este filme se liga ao primeiro filme e o livro é bastante surpreendente quando é revelada. Porém, este filme nem sempre se liga da maneira mais suave ao primeiro filme, já que no final eles forçam um pouco o exorcismo. Mas em geral, este filme é bastante bom. Não tive tempo de ver a versão alargada, também porque aparentemente as cenas extra notam-se muito, já que usam um formato de vídeo diferente. Também não importa porque o filme original já é bom o suficiente e muito subvalorizado. Se tiverem que ver uma sequela do Exorcista, este é o filme certo. Ao início, eu pensava que o Exorcista ao início era sobre aquele exorcismo que falavam no primeiro filme, que o Merrin fez em África e que durou meses e quase o matou. Isso teria sido uma ideia genial, só que o filme não se foca nisso.
foca-se no Merrin e passa-se em África, mas é sobre um exorcismo diferente que aconteceu antes desse exorcismo. O filme não é todo mau. Acho que o elenco em geral fez um trabalho decente, especialmente o Stellan Skarsgård como Merrin. A história dele é um pouco típico. Padre Merrin, não me chamam isso há séculos, já que nesta altura da vida dele, ele tinha desistido de ser padre. Mas acho que a razão pela qual ele deixou a fé é bastante interessante e trágica, e relaciona-se muito bem com as discussões de mal como natureza humana que estão presentes no filme. Algo que também se relaciona bem com o tema de colonialismo, já que este filme se passa em 1949, no Quênia britânico. Mas depois, quando chega ao próprio terror, é uma porcaria. Em grande parte porque o filme está saturado de péssimos jumpscares. Demoravam tanto tempo a acontecer que às tantas tinha que saltar 10 segundos à frente várias vezes. Porque durante todo esse tempo, as personagens literalmente só estavam a andar lentamente no escuro com uma vela e mais nada. E quando finalmente chegavam ao momento assustador, era sempre algo muito anticlimático e nada chocante ou assustador. Também há montes de efeitos digitais onde deviam haver efeitos práticos. E são uma porcaria até para o ano 2004. Aliás, nota-se muito que este filme foi feito nos anos 2000. E não de uma boa maneira. Usam montes de filtros monocromáticos, montes de cortes rápidos, montes de zooms rápidos. A edição em geral é uma porcaria. O filme também sente a necessidade de estar constantemente a fazer referências ao primeiro filme. Há demasiadas falas que são retiradas diretamente do primeiro filme. Mas a pior parte, como é costume com estes filmes, quer sejam bons, quer sejam maus, é o final. Nada do que o demónio faz chega perto da criatividade do primeiro filme, nem chega perto do quão assustador o terceiro filme foi. Para além de que a maneira como o Merrin volta a acreditar em Deus e volta a ser padre é um pouco brusca. Pois este filme não é bom. Não acho que seja tão mau como as outras pessoas dizem, mas estou longe de o recomendar. Bem, aparentemente uma das razões pelas quais o Exorcista, o início, foi uma bosta é porque não era a versão que originalmente era suposto sair nos cinemas. Basicamente, o Paul Schrader realizou o filme, os executivos da Morgan Creek, que é a companhia que produz os filmes do Exorcista, não gostaram e obrigaram-no a fazer uma nova versão do filme. O filme teve muitas críticas negativas e fez muito pouco dinheiro, portanto eles decidiram que se lixe e estrearam a versão original, agora chamada Domínio, a prequela do Exorcista. Bem, um filme chamado Domínio e um filme obcecado por gafanhotos, os paralelos com o mundo Jurássico não param. Portanto, temos mais um filme do Exorcista com duas versões diferentes. Só que neste caso não é uma simples versão alargada, é um filme diferente, com cenas diferentes, mas com grande parte dos mesmos atores e mais ou menos a mesma história. Por que é que estes filmes são tão complicados? É assim, o Domínio é para o Exorcista ao início, o que a Liga da Justiça do Zack Snyder é para a Liga da Justiça. Entendido? Entendido. Se não foi entendido, vou fingir que sim para podermos seguir em frente. Em termos do que é melhor, o filme é muito mais bem editado, com filtros de cor que não são uma porcaria e com efeitos digitais que são ligeiramente melhores. A boa interpretação do Stellan Skarsgård como Merrin tem mais espaço para esticar as pernas. E o desenvolvimento e as transições da personagem são muito mais orgânicas. Algo que também tem mais espaço para esticar as pernas é o tema de mal como natureza humana, especialmente no maior foco nas tensões coloniais no Quênia britânico. Mas por causa disso, este filme sofre o mesmo problema que o primeiro Exorcista sofreu, só que ainda pior, em que a trama e o terror demoram demasiado tempo a instalar-se. Entretanto, não acontecem muitas coisas interessantes. E o filme, por causa disso, acaba por ser um pouco aborrecido. Não ajuda nada o facto de que os atores que fazem de Padre Francis e da enfermeira não são lá muito bons. Não admira que tenham sido substituídos no Exorcista ao início. Eu até falava do terror, mas o terror neste filme é muito escasso. Aliás, este é capaz de ser o filme do Exorcista com menos foco no terror. Bem, antes quase terror nenhum do que mau terror. E em relação ao exorcismo, o próprio exorcismo é melhor?
mas o demónio é pior. Eu percebo porque é que o pessoal da Morgan Creek estava nervoso em relação a este filme, mas ao mesmo tempo, eles achavam mesmo que conseguiam fazer um filme melhor. Ao menos o domínio é ligeiramente melhor e o tom e a qualidade são muito mais consistentes do que a confusão de tons e altos e baixos muito típica de um filme feito por executivos. Mas no final de contas, não importa, porque não vale a pena ver nenhum destes dois filmes. O Exorcista tem uma série, e por muito ridículo que o conceito de uma série do Exorcista pareça, a série até é bastante boa. Também confesso que só tive tempo de ver a primeira parte da primeira temporada, sendo que o quinto episódio tem basicamente a duração de um filme, mas eu acho que é o suficiente para dar uma avaliação geral da série. Ouçam, o Halloween já passou e eu estou a tentar pôr este vídeo mais perto do Halloween possível. Começando pelos dois protagonistas, eu gostei bastante do Padre Tomás. É o típico padre com a vontade de ajudar os outros e com uma atitude gentil, que tem os seus próprios dilemas na vida real, mas é muito bem interpretado pelo Alfonso Herrera. Também gostei muito do Ben Daniels como o titular exorcista, o Padre Marcos. O interessante é que, ao contrário do Maron, que é um padre que por acaso sabe fazer exorcismos, ele é completamente especializado em exorcismos. É um pouco como um caçador de monstros, que usa artefactos e rituais religiosos como armas para expulsar demónios das pessoas. Aliás, ele não ficaria nada de parte posto ao lado dos Belmont, não só porque também usa artefactos religiosos para combater criaturas do mal, mas também porque tem uma atitude arrojada e temperamental. Gosto muito da dinâmica que o Tomás e o Marcus têm. Por um lado, o Tomás é mais paciente e pragmático, mas por outro, o Marcus tem a cabeça mais fria e não se deixa levar tanto pelas emoções. A família que está nesta série, tal como no primeiro filme, não é uma família perfeita, mas é um núcleo familiar cheio de amor. Até tem o Cameron do Rei dos Gaceteiros e tudo. Portanto, é uma família cujo demónio está desejoso de atacar. E gosto muito da maneira como revelam qual é o membro da família que está a ser possuído. O próprio demónio está muito bem feito, especialmente porque esta série faz o que nenhum filme do Exorcista fez e mostra a perspectiva de quem está possuído. Na cabeça da pessoa que está a possuir, toma a forma do vendedor, muito bem interpretado por Robert Emmett Woolney, que começa por fingir que é amigo dessa pessoa e que está a dar-lhe poder, mas depois vai revelando cada vez mais a sua verdadeira natureza. E as coisas que faz a pessoa fazer a si própria e aos outros são bastante perturbadoras. Gosto também de como esta série expande o universo do Exorcista. Há vários demónios, há vários exorcistas, há vários métodos de exorcismo. Isto era algo que estava a faltar um pouco no primeiro Exorcista. Eu percebo que aí muito do terror vinha do desconhecido, mas eu queria saber mais sobre este mundo de exorcistas, sobre esta mitologia. E tal como no Exorcista 3 tu começas a pensar, ok, isto passa-se no universo do Exorcista, correto, mas o que é que tem a ver com o primeiro Exorcista especificamente? E é aí que a série dá-te como uma excelente reviravolta, ao conectar o primeiro filme com a série de uma maneira bastante inesperada, mas natural. Se tivesse que dizer um problema com a série, eu acho que a subhistória em que o Tomás tem uma relação com a Jessica, que tenta resistir porque ela é casada, é um pouco saído de uma telenovela. Tirando isso, aquilo que eu já vi da série é extraordinário e mal posso esperar para ver o resto. É sem dúvida a melhor continuação do Exorcista. Ainda melhor do que o Exorcista 3. É pena é a Fox ter cancelado a série só depois de 2 temporadas, como fazem com todas as séries que não são os Simpsons. E depois admiram-se que a Fox tenha vendido a sua divisão de entretenimento à Disney. E agora, o cagalhão. O pior filme do Exorcista de sempre é... Poucos anos depois da série do Exorcista ter sido cancelada, apesar de ter sido universalmente aclamada, a Universal e a Morgan Creek acharam que era boa ideia fazer uma rebocuela do Exorcista que ignorava os eventos da série. Tal como o Exorcista ao início saiu numa altura em que prequelas estavam muito na moda, o Exorcista crente
é o resultado da moda mais recente de reboquelas. Meio reboots, meio sequelas. E tal como prequelas, reboquelas no seu melhor podem servir como um bom termo, que expande o universo que os fãs adoram e ao mesmo tempo serve como um bom começo para novatos. Mas no seu pior são uma desculpa para reciclar a mesma história e disfarçá-la de sequela para não afugentar os fãs. Em termos técnicos, o filme é melhor do que alguns filmes do Exorcista, os efeitos digitais e a cinematografia estão decentes e o terror não depende de jumpscares baratos. O Leslie Odom Jr. está bom como sempre e as atrizes que fazem das meninas possuídas, a Leslie Jewett e a Olivia O'Neill, estão muito bem nos seus papéis. O resto dos atores, nem tanto. E mais uma vez, o filme é demasiado semelhante ao primeiro filme. É a mesma trama de rapariga é possuída, vai agindo de maneira cada vez mais estranha, o demónio vai se manifestando cada vez mais, e o demónio faz as mesmas coisas e diz as mesmas coisas e dá o mesmo aspecto à sua vítima que no primeiro filme. Mas desta vez há duas meninas possuídas. Uau, que inovador! Depois o exorcismo é uma porcaria. É uma confusão de diferentes religiões e rituais que é basicamente atirar várias coisas à parede e ver o que é que pega. E nada disso interessa porque depois o conflito acaba por ser concluído por causa de algo que aconteceu no início do filme. Portanto, isto tudo mais valia ter sido uma curta-metragem porque nada no meio do filme serviu para alguma coisa. Acho muita piada que no final o filme tenta ter uma mensagem inspiradora sobre o bem e o mal e a fé. Tipo, não, o filme não és assim tão inteligente. Ah, mas o filme tem a Ellen Burstyn como Chris McNeil. Lembram-se do primeiro filme? Ela não contribui nada de relevante para a história e podia ser retirada do filme e não fazia diferença nenhuma, mas está cá! Ao menos o David Gordon Green, que escreveu e realizou este filme, juntamente com os Halloweens modernos, está ciente do feedback e expressou que tem a intenção de o implementar nas sequelas. Só que isso não é o que as pessoas querem. As pessoas querem uma continuação à excelente série do Exorcista, que foi injustamente cancelada. Ou se calhar estou errado, porque o filme foi um grande sucesso nas bilheteiras. Portanto, a moral da história é que as pessoas têm mau gosto e nós não merecemos boas coisas. Ainda bem que vi todos os filmes exceto o primeiro depois deste. Em geral, isto até foi uma jornada interessante, cheia de altos e baixos. O filme que começou tudo pode ter-me desapontado um pouco, mas os tais altos acabaram por compensar. E até fizeram-me apreciar o primeiro filme um pouco mais. Mas agora o que é que vocês acham? Que filmes do Exorcista é que já viram? Quais é que gostaram mais? Partilhem nos comentários e até à próxima! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that horror's been. Oh, ooh, the way that horror's been. Oh, ooh. Second thing, second, there's so much more that The Exorcist could be. TV show is the best example that you can see. Oh, ooh, example you could see. Oh, ooh. But they cancelled it at a young age, so much soaking in the masses. Their new movie, nothing new, they all just took it and shook it and feel it, nothing but heartache and pain. This whole movie was in vain, no one behind this had a brain. Seeing it gave me so much pain while watching The Exorcist Believer, Believer. Pain, it broke me down, The Exorcist Believer, Believer. Pain, it's enough to drive a man insane. No life, no love, no drive in this film, just pain.